E aí, pessoal, Oi, estamos gente. de volta. Olá, uhul! Que legal, cara. Hoje é o nosso quarto episódio, né? Graças a Deus a gente está aí há 4 semanas postando toda Sim. sexta-feira. E a gente está muito feliz por isso, de poder estar com você, onde você esteja agora, que seu dia seja muito abençoado, sua noite, sua tarde. O tema de hoje você já deve ter lido, e é um Isso. tema, cara, que mexeu bastante com a gente, né? Morte e vida no poder da língua. No poder da língua, Isso, cara. mas a gente ia pedir pro pessoal seguir a gente primeiro. Exato. Bom, bem lembrado. Então, gente, olha, ser bem incisivo, me ajuda aí, irmão. Se você puder, gente. eu sei que você pode. Sim, Mas aperta esse botãozinho aí. isso, cara, siga a gente aí, compartilhe, Sim, ativa o sininho aí. Isso. Você é bem blogueira agora, ativa por favor, curta esse vídeo. Se você comenta também alguma coisa, é importante pra gente saber como você tá, o que você tá achando, se tá falando o seu coração. Se você estiver no Spotify também, poxa, siga a gente, por gentileza. A gente Verdade. agradece muito, pessoal. Verdade. E O objetivo da gente é falar sobre Jesus, né? Isso. Não é ficar rico. Claro, se ficar rico, ótimo, é verdade, né? bem lembrado. Mas não é isso, né, gente? A gente Vou botar o Pix aqui, tô brincando, gente. Não vou botar a não. gente só quer realmente falar da nossa experiência, trazer Sim, de alguma cara, forma alguma coisa diferente, né? Ou às vezes a mesma coisa que você já ouviu, mas de uma forma diferente, porque a gente tem alguma vivência diferente da sua. Isso. Alguma coisa que possa contribuir aí pro seu dia, né, gente? A gente Espera sempre isso. fala no podcast que a gente não tá aqui para se colocar acima de ninguém, de que a gente quer te ensinar. Não é isso, tá, pessoal? Cada um tem sua história, a gente respeita a sua, mas a gente quer compartilhar a nossa com você. Sim. E a gente ora muito e pede a Deus para que você seja muito abençoado através desse podcast. Até porque a gente erra também, então a gente Sim, baseia até nossas experiências também negativas pra gente trazer alguma coisa, né? Porque a gente aprendeu de alguma certa forma. É verdade. Com isso que a gente está debatendo hoje e trazendo pra vocês. É verdade. Bom, então vamos ao que interessa nesse momento. Cara, esse tema é muito forte para mim, né? Morte e vida no poder da língua, porque a gente precisa pensar o que a gente está dizendo no nosso dia a dia, né? Sim. Quantas pessoas que você conhece que, cara, pararam no tempo porque ouviram uma palavra que foi negativa e absorveram aquilo daquela forma, né? Então, a morte também não está só nesse sentido literal, né? Mas está no sentido de existência, né? A pessoa perdeu o propósito da vida, ela não sabe para que ela existe, ela perdeu o propósito. E às vezes por causa de uma palavra, por causa de uma coisa que disseram para ela e ela acreditou firmemente naquilo e levou para a vida, né? Eu acredito que existam 2 tipos de pessoas nesse sentido, sabe? Aquela que vai ouvir uma palavra ruim, né? Uma palavra de morte, e vai pegar isso e vai transformar em combustível para chegar ao objetivo. E aquela que literalmente vai pegar essa palavra e vai ser como um punhal, cara. Vai entrar, rasgar o coração dela e ela vai parar no tempo. Então, isso deve ser muito dito, porque talvez você que esteja me ouvindo, você esteja sendo ferido, ou talvez você esteja ferindo alguém. Exatamente. Ou os dois também, né? Ou os dois, Pode ser. exato. Nossa, você está sendo ferido e está ferindo. Então, cara, a gente vai chegar a uma conclusão, mas eu já quero te adiantar que a gente, como servo de Deus, povo de Deus, a gente não age assim. Sim. E aí você vê o que você está plantando, né? Porque Edu vai ler um versículo aí, acho até bom introduzir, né? Sim. Pode Pode, ler. tá. O nosso podcast está baseado hoje em Provérbios 18, 21, que vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, da palavra, cara. A tua língua tem muito poder, tá, pessoal? Sim. E o que bem a utiliza, ou seja, a língua, né, utiliza bem a língua, ele come do seu fruto. Ou seja, aquele que utiliza mal também, de uma forma má, cara, você vai colher um fruto amargo e difícil. Que aí, que tipo de árvore que você está plantando aí com a sua palavra, né? Aí você vai comer um fruto ruim ou um fruto doce ou um fruto ruim, né, cara? Porque você está falando besteira, você está falando contra os outros, e isso vai impactar nas suas relações, né? Porque a gente lida com o outro através da nossa palavra, através da nossa linguagem, né? Então, é verdade. É isso, né? Eu acho que tudo existe um início na vida, né? Se você hoje é um cara bem sucedido, você com certeza começou lá, cara, não sendo bem sucedido, né? Geralmente é assim na vida, pelo menos, a maioria dos casos, né? Às vezes você tem um empresário que, cara, começou ali pequeno e foi crescendo.
E eu acredito que essa questão também da língua, do poder da língua, da morte e da vida, tenha o início de tudo, tenha uma raiz, né? E aí a gente entra na questão, cara, como é que talvez você tenha sido criado? Sim, Talvez verdade. o que você ouviu dentro do seu lar, ou o que você está ouvindo desde a sua adolescência, onde você trabalha, para constituir o que você está sendo agora. É, que tem isso também. Você pode viver num ambiente completamente hostil e pode ser completamente diferente daquele ambiente, né? É, Mas você, de alguma forma, você ficou marcado, de alguma forma, né? Tem alguma cicatriz daquela situação, né? E aí você escolhe também como é que você se posiciona diante disso, porque você não tem o controle sobre o que você vai ouvir, mas você tem o controle sobre o que você vai falar, sobre o que você vai é. falar sobre você, sobre as pessoas. Verdade. A gente, antes de começar esse podcast, a gente estava conversando, pessoal. Não sei se vocês viram o filme sobre o Richard Williams. Eu acho que é Richard, né? É, sobre as, É acho que o é pai da Serena e King, da. King William, não é isso, não? É algo assim, acho que é Sei lá, Richard o nome King dele mesmo. Richard, acho que é isso. E aí ele é o pai da Serena e da Venus Williams. Verdade. Existe aí um caso, né, que, poxa, ele tinha outros filhos e tal, mas a gente não quer É, se não entrar ater a nesse isso. A gente mérito, não. quer entrar no mérito do filme. E talvez, assim, você possa falar, poxa, mas aquela história não é verdade. Eu não sei. Mas Até onde é verdade. a gente quer falar do filme, tá bom, Sim, pessoal? O trouxe esse exemplo, exemplo. isso, do filme. Que no filme, a gente não vai dar spoiler, mas se você puder ver, veja, o filme é legal. Ele, a todo momento, trata as meninas no filme como campeãs, cara. Ele vai falar, não, vocês são campeãs. Verdade. Nós temos em casa duas atletas de alto nível. Sim. E eu achei incrível aquilo no filme, porque no filme, na vida real, a gente sabe muito bem quem são essas atletas. Elas são multicampeãs, elas são atletas reconhecidas no mundo Então já tem um inteiro. spoiler do filme, porque não tem. Não, porque a vida delas é aberta, Sim. né? Aham. Mas eu quero trazer para um contexto da nossa vida como servo de Deus. Cara, a fé não é positivismo. A gente não trata a fé como algo que, assim, sabe? Eu vou Um ser mantra, né? positivo, é um Tipo, mantra. Eu vou falar 3 vezes, 7 vezes e vai acontecer. Não é isso, cara. A fé traz à existência aquilo que não existe. A gente repete muito dizendo que, poxa, a fé move o coração de Deus. Só que, na verdade, a fé é trazer aquilo que Jesus já conquistou na cruz, já está conquistado. sim. Só que às vezes a gente não acessa tudo isso. Já vou passar a palavra para não falar muito, Não, pode mas falar. existe Tá uma certo. história sobre um homem que morreu e chegou no céu. E quando ele chega no céu, ele vê o armário de um amigo que estava no céu também, e o armário dele, que era de bênçãos terrestres, estava totalmente vazio. E aí, quando ele olhou pro armário dele, estava lotado de bênçãos de Deus, sabe? Para essa vida aqui na Terra. E ele foi e falou com o anjo, anjo, o que aconteceu? Pô, meu amigo ali acessou tudo, ganhou tudo, eu não ganhei nada. Aí o anjo foi, olhou para ele e falou assim, cara, você não declarou, você não teve fé, Doideira, né? você não colocou em prática aquilo que Jesus tinha conquistado, então, É. infelizmente, você não acessou tudo Pois isso. é. É que às vezes não sai da nossa cabeça, né? A gente precisa de não só pensar, mas de falar isso, É. né? Porque a gente vai materializando isso que a gente acredita, né? Com nossa mente, com o nosso coração, Isso. para poder ir criando vida, né? Isso, e Deus vai abençoando, cara. Você vai dizendo pela palavra da fé aquilo que, cara, não, em nome de Jesus isso vai acontecer. Essa doença já foi derrotada pelo poder da cruz. E, cara, Deus ele vai abençoando. Verdade, verdade. Eu sou psicóloga, né, gente? Vocês sabem. Então, esse lance de palavra, para mim, é muito pessoal, porque, cara, quantas pessoas não chegam pra gente porque ouviram algumas palavras, ouviram coisas e começaram a acreditar naquilo, aquilo foi machucando elas por dentro. E eu tava lendo um livro que é Conversa sobre Terapia, e aí o Alan faz uma correlação com as pessoas e as plantas, né? E aí eu tenho planta também, né, gente? Vocês estão vendo aí já mais uma. Cada semana aparece uma planta aqui. Por mim já estavam várias, mas tudo bem. Ele faz uma correlação de que, cara, às vezes aparecem coisas, aparecem bichinhos com chonilhas. Quem tem planta aí vai saber. E aí essas palavras, essas mágoas, elas são como esses bichinhos que vão corroendo a planta por dentro. E às vezes ela parece super saudável, tá super bonita por fora. E aí você vai ver depois a raiz tá podre, porque os bichinhos eles foram corroendo por dentro, sabe? Uau. E aí daqui a pouco sua planta tá destruída e você não sabe nem por quê.
Você não sabe por quê, você não viu, porque ela estava bonita e tal. Então, com as pessoas é a mesma coisa, né? Acho que a gente vai sendo meio que minado, né, por algumas palavras. Então, é a gente prestar atenção naquilo que a gente está falando para as pessoas também. Será que a gente está sendo bênção na vida das pessoas? Será que a É, gente está falando coisas que está magoando nosso irmão, que está machucando nosso irmão, que está colocando é, um peso sobre a vida dele? Então, vamos refletir aí sobre as nossas palavras, né? Isso serve pra gente também, que sim, acho que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente fez bullying com alguém, a gente fez uma coisa que não é legal, a é gente falou de verdade. alguém e a gente não refletiu que a gente também erra, né, gente? Que a gente não gosta que façam com a gente, mas a gente acaba fazendo com os outros. Então, é a gente ter mais cuidado aí na relação com as pessoas. Acho que é É. isso pra gente. Acho que é importante a gente dizer aqui, pessoal, que errar é normal, acontece. A gente entende, eu erro, Vanise erra também, mas a gente precisa estar todo o tempo reparando aquilo que a gente erra com frequência. E, cara, se você leva uma vida no seu relacionamento, dentro do seu lar aí, no seu casamento, e toda briga você repete as mesmas coisas, joga na cara as mesmas coisas, com palavras de maldição, cara, infelizmente eu tenho que dizer que você está traindo coisas muito ruins para o seu relacionamento. Sim. Se você, toda vez que briga com seu filho, você tá amaldiçoando o seu filho, cara, o seu Sim. filho, ele Olha o que você está literalmente, plantando na mente dele, né? Olha o que você está plantando no além de ser algo coração. espiritual, é algo muito psicológico, Aham. sabe? Porque o campo espiritual tá todo o tempo ativo, pessoal, sabe? A gente está aqui num podcast agora, você está nos ouvindo, e as batalhas espirituais estão acontecendo. A gente não pode esquecer que a Bíblia vai falar que o diabo anda ao nosso derredor, cara. É, Então, se tá falando que ele anda ao nosso derredor, isso está acontecendo agora. Ele tá, sabe, bramando como leão. Mas maior é o é nosso Deus, na verdade. verdade, o Verdade. nosso leão de Judá, que ele é o mais forte, ele é poderoso. Sim. Mas se você tem deixado brechas de falta de fé dessa forma na sua vida, a ponto de você usar a sua boca, a sua língua, como não palavra de adoração, como arma de adoração, mas como arma de maldição, Aham. cara, tá na hora de você rever os seus conceitos. E aí, se você tá fraco, né? Tem uma coisa que o pastor Bené sempre fala sobre o louvor, né? Sobre você ser transformado à Sim. medida que você vai cantando, né? Rapidinho. Gente, a gente é da Nova Igreja, se você tá É vendo esse vídeo pela verdade. primeira vez. E Verdade. Pastor Bené Gomes, só pra. O pastor Bené, ele fala sobre esse É, poder do louvor, né? Então, cara, se você não tá tendo palavras para você falar nesse momento que sejam positivas, sua mente está inundada ali pelas circunstâncias né, materiais, sei sim. lá, ai, dívida, sei lá, qualquer coisa aí que venha na tua mente, É, começa a cantar, cara, porque pelo menos você não vai estar dando espaço para entrar coisas, né, para sim. saírem coisas Sim. negativas dos seus lábios. Então, foca nas coisas do alto, foca nas coisas de Jesus e fala, não, cara, Jesus está cuidando de mim, Jesus está cuidando dessa minha situação, que seja lá qual for, né? Ele cuida de tudo. É Então, verdade. é isso, né? A gente usar a nossa boca aí para profetizar bênção sobre a nossa vida, sobre a bênção, sobre a vida das pessoas também. É verdade. E aí a gente pega a maioria das coisas que a gente falou até agora e, cara, como tá teu coração nesse momento, não é verdade? Talvez você esteja nos ouvindo e você hoje ouviu uma palavra, sabe, de maldição sobre a sua vida. É, E a gente está vindo aqui justamente para dizer o contrário, cara, que sim. você não é isso que dizem que você é. Você Aham. é o que a Bíblia diz que você é. Você pode ter ouvido no seu trabalho alguma coisa É, do seu chefe, né? A gente ouve exato. tanta coisa de tanta gente, né, Na hora gente? dói, É, na hora a gente fica meio cabisbaixo, mas é necessário a gente lembrar das promessas, cara. A gente lembrar quem a gente é. Quando a gente pega o sacrifício de Jesus, ele sofreu calado tudo o que deveria sofrer. Então, quando eu vejo isso, que Jesus sofre calado o flagelo, é porque tudo aquilo que eu deveria sofrer, ele sofreu no meu lugar. Então, hoje, não é afrontar, não é bater de frente, não é discutir com o seu chefe, com o seu marido, sua esposa, mas é saber, no momento que estão te afrontando, tentando te flagelar,
é que Jesus levou sobre ele também essas palavras de maldição. E aí você fala com sabedoria também, né, gente? Acho que você não precisa, ai, vou ficar calado, vou dar outra face, não é? Não é É, que a gente, como cristão, a gente, logicamente, tem uma postura diferenciada das outras sim, pessoas, mas também não vamos produzir doença na gente, né? Então vamos falar as coisas, mas é claro, é. com certa sabedoria, com calma também, pra Usando o gente. fruto do Espírito. Sim, exatamente, né? Sob a direção dele, pra gente Sim, poder ter um relacionamento, criar um relacionamento saudável, né? sim. Não é porque a pessoa falou de um jeito, você vai responder da mesma forma. Você vai ter ali um domínio É. próprio, né, para falar as coisas. É, e aí tem o outro lado da moeda, de você que talvez esteja sendo afrontado e de você que está afrontando. É É, verdade. cara, talvez você esteja sendo afetado pelo seu trabalho, né? Talvez o seu trabalho seja muito tóxico e você ouça muita coisa ruim durante o dia. E isso talvez esteja mudando o seu interior. É necessário que você faça esse autoconhecimento, essa revisão, digamos, aí do seu dia, sabe? Se isso estiver acontecendo, cara, procura ajuda, procura alguém para orar por você, orar com você, porque o diabo, ele não é jamais exaltando nada dele, mas ele é inteligente, pessoal. Ele sabe como nos Ele atacar. vive há um tempão já, né? Ele vive há Ele muitos vai milênios, estudando a sabe? humanidade. Exato, então ele sabe as armas táticas que ele tem, cara, para nos atingir. Então talvez ele esteja usando, sabe, essa chuva de palavras ruins na sua cabeça, dia após dia, ano após ano, e você esteja chegando ao seu limite e, cara, você já está repetindo tudo isso que esse pessoal fala, talvez as manias que eles têm. E, gente, é clamar o Espírito Santo de Deus, falar, Espírito, eu preciso do teu É. fruto. É lembrar que você tem um espírito que conecta Exato. direto com o espírito, né? Com o É, santo, né? Então você começa a orar. é. Ora em línguas, sei lá, se você não tem Sim, palavras para falar, ora em é línguas verdade. e o espírito vai te ajudando, né? É. A vencer essas coisas. Eu acho que é o quarto episódio e a quarta vez que a gente fala isso, mas, cara, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, né? Verdade. A gente sempre vai citar, eu acho, Eu acho que porque todos os sempre conduz, episódio 1300 e a gente está falando É sobre esse verdade. versículo, É porque ele é verdade. importante demais, Sim, é né? mesmo. Vê se tem outro aí que a gente separou pra Sim, gente. a gente quer citar aqui para você dizendo Mateus 12, do 34 ao 37, que vai dizer, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí mais um pouco à frente, porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado também. Ou seja, cara, a nossa língua tem um poder muito grande. Sim. E a gente também acaba usando às vezes para julgar os outros também, né? Então é isso É, também, a gente tomar esse cuidado de não virar juiz de nada, de ficar julgando e apontando o erro das pessoas, né? Porque a gente também não tá nesse não é, tá nesse direito de julgar as pessoas, né? é Acho que a verdade. nossa língua às vezes a gente usa para falar besteira mesmo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? De Sim, fazer sim, uma reflexão aí do que a gente está falando, do que a gente está é, fazendo. é verdade. 1 Coríntios 15, 33, pessoal, vai dizer assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, corrobora muito para o que eu falei um pouco atrás sobre o nosso trabalho, sobre o Verdade. nosso ambiente. Cara, com quem você tem conversado? A gente está vivendo uma geração que está sendo muito bombardeada de informação. Eu acho bom por um lado e ruim por outro. A gente pode acessar muita boa informação, estudar e crescer. Mas, cara, são muitas pessoas querendo falar ao mesmo É, tempo. E às verdade. vezes, talvez você esteja dando ouvido à pessoa errada, É verdade. A gente né? dá palco às vezes para pessoa que não tem que ouvir, é Cara, verdade. quem tem sido o seu mentor, cara, Sim, é verdade. Isso é é, uma coisa importante você falar. nada contra coach, né? Eu acho que é uma ferramenta importante, mas como todo em qualquer profissão, cara, quem tem sido o seu coach aí? É. Talvez esse cara não esteja produzindo algo bom em você. Às vezes a gente pensa que a pessoa é rica, então não, ela vai ter uma Sim, coisa para falar, mas nem sempre, né, gente? Não é porque ela é rica sim. que ela tem sabedoria, né? Ela É, pode ter inteligência e não ter sabedoria, são coisas diferentes. vale a pena lembrar que esse mundo da internet, pessoal, quase nada é verdade. É, Eu acho verdade. importante a gente dizer isso, tá? Às Exatamente. vezes tem muita gente aí luxando, né? Luxando e devendo. Gente, cara,
A gente precisa tomar É cuidado com verdade. E isso. você acredita naquilo, né, que a pessoa tá te passando e se É, compara né, fica se sentindo inferior, sendo que a vida da pessoa não é nada daquilo que ela coloca na exato. internet. E essa pessoa que está talvez te influenciando no seu modo de vestir, de você falar, de você agir dentro do seu lar, querer ter as mesmas coisas que a pessoa tem. E eu quero ler aqui João 6,63, que vai dizer que o Espírito é o que vivifica, cara. Ou seja, a Bíblia ela é muito direta. Cara, você quer se espelhar em alguém? Se espelhe em Jesus, cara. É, eu fico pensando muito assim que quando Deus me usa ou me usar para uma palavra de exortação, talvez na vida de alguém, eu peço muito a Deus que a pessoa que ouça isso de mim veja Jesus através de mim. Uhum. Porque cara, eu não quero passar nada de mim para ninguém, porque Romanos vai dizer que todos pecaram, cara. Eu era um pecador, cara. Eu era alguém que não tinha nada a oferecer. Quando Adão caiu, cara, eu herdei isso de Adão. Mas se não fosse Jesus na minha vida, né? Onde é Sim. que eu estaria? Não, mas aí é que tá. Agora que você tá na graça, você sabe o tamanho do poder Sim, que a graça tem. Então você vai agir da mesma forma em graça com a pessoa, né? Que te exato. ofendeu ou que falou alguma coisa que te magoou, que te entristeceu. Você tem esse Espírito Santo aí te regulando aí para poder você saber o que você fala de certo, o que você fala de errado. Você pede a ele para te guiar aí na situação e na hora de falar com a pessoa também, né? Na hora de exortar a pessoa, Sim. você vai ser guiado também É. nesse sentido. Seguindo o versículo, né, João 6,63 vai dizer aqui que a carne para nada aproveita, cara. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, você quer ser alguém cheio de vida, cara. Você quer ser alguém cheio do espírito. Mergulhe na palavra de Deus, cara, na palavra de Cristo. Se você não sabe ainda como ler a Bíblia, eu te indico aqui, comece pelos evangelhos, cara. Vai lá, Verdade, Mateus, verdade. vai para Marcos, comece pelos evangelhos. Depois você vai lendo ali o Novo Testamento e depois volta para o Velho Testamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi na faculdade, eu não sei se eu falei isso no podcast Não passado, sei, fala qual mas é. que o Novo Testamento ele está contido no Velho Testamento. Acho que não fala E o não. Velho Testamento, cara, ele se revela no Novo. Ou seja, esse lance de que fulano de tal só lê o Novo Testamento, só aproveita o Novo, não existe isso, pessoal. A Bíblia ela é uma só, cara. Jesus ele está em Gênesis, cara. Quando Deus vai falar, quando João vai falar que no princípio era o Verbo, cara, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, Jesus estava lá, ele estava na criação. E se Jesus está na criação, cara, ele está em Apocalipse também, Uhum, verdade. né? Você falou agora, né? Falou tudo, né? Jesus É, era o verbo, né? Ele é a palavra, né? ele é a palavra. Então, se a gente está se baseando em uma palavra que seja Jesus, né? Essa palavra Sim, que a gente se baseia para viver, né? Para dar sentido à nossa existência. é verdade. E também tem esse livrinho. Tem uns livrinhos Sim, bem gente. pequenininhos que são bem facinhos de ler, rapidinho você lê no ônibus, Verdade. em qualquer lugar. Tem esse do Sabendo que Nos Pertence, do Kenneth Hagin. E é muito bom, cara. Ele tem umas diquinhas assim de você... Cara, você precisa falar, né? Então ele Sim. tem aqui alguns versículos bíblicos. Então, se você tiver preguiça de ler a Bíblia, É. lê pelo menos esse. Isso Porque a começa Bíblia está aqui dentro, aqui, então... gente, ó, muito fino. Sei lá quantas páginas. Isso aqui Você dá lê pra isso tu aqui ler em em um meia hora, dia, pelo amor de verdade, Deus. rápido. Ó, sei lá, deixa eu ver aqui. Ih, caiu até um papel aqui, uma conta, pronto. 50 páginas, só isso. Mas E é uma é página pequeno pequenininha. demais, é muito pequeno, então vale a pena. Eu quero dizer aqui, gente, dar um exemplo sobre a vida de Jó. Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó vai dizer aqui que, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. No versículo 26, Jó vai falar assim: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, cara, além de Jó estar cheio de medo, né? Jó que ele vai falar que a sua vida toda ele temeu o que aconteceu na vida dele, que era perder Uhum, tudo, cara. sim, Então, aqui eu volto mais uma vez sobre o medo, que a gente sempre fala também no é podcast. verdade. Cara, o medo não é de Deus, cara. A Vanise, ela me lembra todos os dias isso, porque eu sou um cara muito ansioso. Às vezes eu acabo tendo medo e mostrando isso. E ela sempre me fala: amor, não fala isso. Você lembra de Jó?
Então, gente, pelo poder da palavra, da vida e da morte na língua aí, cara. Cara, você tá com medo de alguma coisa? Repreende no nome de Não Jesus. traz isso à existência, não Não fica traz. falando, né? Tipo, Não ai, traz. cara, tô com medo disso acontecer. Não, É, cara, entrega a Jesus seus medos, ele sabe dos teus medos, ele conhece teu coração, sabe? é, Mas não deixa isso ocupar a tua mente, nem a tua boca, sabe? Nem é, ocupar espaço dentro de você, porque isso vai te trazer coisas ruins, só vai te trazer ansiedade, só vai te é. trazer coisas ruins mesmo, né? É Fruto dar, ruim. acho que é dar É, munição ao diabo, né? é, A gente dá munição ao diabo, a gente não pode fazer isso. verdade. Então, no momento que o medo vier dessa forma, cara, segura aí tua língua. Sim, A gente precisa fazer isso. E mais uma vez eu quero voltar sobre o seu relacionamento, sobre sua casa, sobre os seus filhos. Se você até o dia de hoje você chegou e falou, cara, coisas ruins para os seus filhos, para o seu marido, sim. tá na hora de É. mudar. Melhora as suas relações também. A gente pode lembrar aqui do episódio da Torre de Babel, né, cara? Ninguém constrói É, nada se não soubesse comunicar. Então, a gente está no mundo, a muito gente bom. é em relação com o outro. Então, que tipo de relação que você está construindo aí com as pessoas ao seu redor, à sua volta, sabe? Se comunica, melhora a tua comunicação, fala o que você está sentindo, mas Sim, né, tenha o domínio próprio, então tenha cuidado na hora de você transmitir as coisas ao outro, porque o outro está ali, também é uma sim, pessoa, também existe, também é uma pessoa que tem tanta importância quanto você. Então, tenha cuidado nas suas palavras, tenha cuidado com o que você fala, para não diminuir o outro. Você pode muito bem discordar da pessoa sem diminuir a pessoa, né? é. Sobre seus filhos, cara, a partir de hoje eu quero te convidar a fazer algo diferente. No Verdade. momento, a gente sabe que a gente tem que honrar nossos pais, mas os pais também não podem Uhum. provocar ira nos Tá filhos. escrito Tá isso na escrito Bíblia, né, também, tá, gente? gente? Pelo Isso é amor de Deus. bíblico. É. Então, gente, tá na hora de viver, da gente viver integralmente uma vida bíblica, sabe? Cara, seus filhos são uma bênção, o seu pai é uma bênção, sua mãe é uma bênção. É necessário ativar aí o fruto do Espírito que você recebeu, essa ira que às vezes é descontrolada, sabe? Que você, que dá vontade de quebrar tudo. Meu irmão, tá Verdade. na hora de você Ser mudar, cara. transformado, né, pelo Tá na hora Espírito de Santo. você aprender a viver no espírito, cara. De você segurar essa raiva toda dentro de você e o espírito te acalmar e você, ao invés de xingar ou falar que seu filho é isso, que seu filho é aquilo, cara, de você se acalmar, depois conversar e terminar numa oração dizendo, cara, você é uma bênção, você é um Sim. campeão, você vai ser alguém grande e eu profetizo isso. Isso aí nem é no seu esforço, né? Porque às vezes nem sempre é possível, gente. A gente às Sim, vezes chega num estágio onde não é possível manter uma comunicação. Às vezes acontece, às vezes o outro não está interessado em ter uma relação ali mais próxima com você, ou não é viável porque a pessoa ainda não está na mesma vibe que você, não entendeu, ou não é, é crente, ou não, ou é crente, mas não entende ainda o ser cristão, né? Só está ali por causa da cristandade, é. como o Kierkegaard fala, desse movimento de massa, né? Então, cara, você às vezes não vai conseguir naquele momento, não. Você não vai conseguir ser legal com a pessoa, não. Então, se cala, espera e fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda, quando eu estiver pronto, eu volto a conversar com essa pessoa. Não é o momento. Então, a gente precisa pedir a Jesus direção sobre os momentos também, para a gente falar certas coisas, para a gente comunicar certas coisas também, né? É, eu sei que eu já citei, mas eu quero dizer mais uma vez nesse podcast sobre Pedro, cara. Pedro, acho que é um grande exemplo pra gente dizer nesse podcast, né? Ele foi um cara que, na hora de Jesus ser preso, ele cortou a orelha do soldado. Jesus vai Verdade. lá, pega a orelha do cara Esquentadíssimo. cara, daqui eu já aprendo que o evangelho não é pela força, né? A vinda de Cristo, as boas novas nunca vai ser pela espada, pessoal. Mas esse Pedro que corta a orelha do soldado, ele é tão transformado por Deus e por Jesus que na sua carta, né, na primeira epístola de Pedro 5, ele vai dizer assim, cara, sujeitai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no tempo certo, ele vos exalte. Sim. Cara, isso é poderoso demais, sabe? Você se sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus é você suportar tudo que talvez esteja te oprimindo, tudo aquilo que talvez estejam falando para você, ou até mesmo aquilo que você quer falar para alguém. Você, cara, suportar, sabe? Debaixo da poderosa mão de Deus, porque
no tempo certo ele vai te exaltar. Ou seja, existe um tempo para exaltação debaixo da mão de Deus. E aí o apóstolo Pedro ele vai falar no versículo 7 assim, cara, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sim. Então, gente, não tem outro caminho a não ser estar debaixo da poderosa mão do Senhor, cara. Verdade. Eu acho que você trazendo isso traz até o lance do perdão mesmo, né? Acho que é um tema pra gente falar no podcast também. Sim. Mais pra frente, né? É verdade. Porque às vezes vai ser necessário você não falar, mas apenas perdoar e seguir em frente. Talvez aquela pessoa não vá fazer parte ali do seu ciclo de amigos mais, mas ficar carregando essa mágoa vai te fazer ficar assim como aquela planta que eu falei, né? Você vai guardando mágoa, você vai guardando palavras, você vai guardando um monte de coisinhas e coisinhas pequenas que vão te destruindo por dentro, que vão te amargurando, que vão te entristecendo. Então, pedir a Deus mesmo sobre isso, a capacidade de perdoar, sabe? Deus, em mim eu não tenho vontade de perdoar essa pessoa não, sabe? Porque eu sei que eu tô com razão nessa questão. Mas é entender que, cara, Jesus, você pode me ajudar a perdoar, sabe? Então, me ajuda a tirar isso de dentro de mim. Muito bom. Isso vai fazer você ter uma vida mais leve, né? Mais legal, né? É verdade. Muito bom. Acho que a gente encerra porque por senão aqui. a gente fala demais. A gente vai falando, não acaba nunca. Muito bom. Gente, a gente está terminando esse episódio. Eu espero muito que você decida pelo poder da vida, pela língua. Que você, a partir de hoje, cara, comece aí a profetizar vida sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre seus amigos, relacionamentos. Que Jesus ele te ensine nesse caminho, né? E que você colha os frutos que a gente disse aqui sobre o poder da palavra. E que não há outra palavra a não ser a palavra de Deus, cara. Ela é nossa bússola, ela que define os nossos melhores dias. E que você se apegue a isso. Verdade. Sobre o poder da língua, eu profetizo agora que meu marido vai pagar um japonês pra mim. Porque minha barriga também tá falando, não é só a boca que fala, não. Então Tá certo. isso, gente. Já profetizei aqui que vai aqui, né? Meu Deus, a palavra lançada não volta mais atrás. Muito bom, cara, muito bom. Vou pagar, tudo bem, Obrigada, vou pagar. amém. Glória a Deus. Viu como é que cria a vida, gente? Só pra provar que a palavra tem poder, glória. olha aí. Galera, muito bom. Tamo junto, tá? Até a próxima. Beijo, gente. Curta, compartilhe. Tá, verdade. Nos ajude aí, cara, a divulgar esse podcast. Se você gostou, né, gente? Isso, Se comente você não também. gostou, também envia pro seu inimigo também. Aí verdade. vai se espalhando a palavra. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Tchau.